Graça e paz, nobres irmãos, que alegria poder estarmos aqui nesta manhã de celebração. Uma manhã de Páscoa, manhã de ceia, onde nós estamos felizes por poder ter alcançado mais esta oportunidade, este privilégio em Cristo Jesus. Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu lar, você que vai passar aqui na igreja ainda durante este dia para participar da ceia, a nossa alegria, a nossa satisfação em poder recebê-lo, claro, com todos os cuidados necessários, mas com alegria no coração, porque nós vamos mais uma vez cear, mais uma vez participar da ceia, e desta feita em uma oportunidade tão especial, em uma manhã de domingo de comemoração de Páscoa. Páscoa, um ato divino. Páscoa, um fato memorável, um fato inesquecível, um fato perpétuo, um fato eterno. Páscoa é uma promessa cumprida. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, e eu quero convidar você para nesses minutos mais permanecer aí, para nós juntos compartilharmos aqui da parte de Deus uma palavra que vai edificar, que vai exortar e que vai consolar a tua vida. Seja muito bem-vindo a este momento em que o Eterno tem uma palavra específica para o teu coração. Livro do Gênesis, capítulo de número 15, versículo 5 ao 6 e do 13 ao 15, assim está escrito: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Esta é a palavra de Deus para o grande patriarca Abraão. Abraão foi alvo desta promessa. Páscoa é de fato uma promessa cumprida, e ela tem seu início na vida de Abraão, que é o conhecido pai da fé. Essas palavras dirigidas a Abraão são uma promessa de que Deus tem um propósito específico na sua vida, para através da sua vida trazer ao mundo uma nação. Esta nação está debaixo dos cuidados do Senhor. Nós falamos de Israel. Promessa a Abraão que se estendeu de fato também a Isaque e a Jacó, homens, patriarcas que estiveram sob este cuidado de Deus e debaixo de uma promessa. A Bíblia ainda registra a história de um dos filhos de Jacó, José, filho querido, aonde o Espírito do Senhor estava sobre a sua vida, e por onde José passou, o Senhor era com ele, cumprindo o seu propósito na vida de José, para estabelecer a promessa sobre a nação de Israel. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que após o povo de Israel ter se estabelecido no Egito, aonde agora o José era o ministro da fazenda, o ministro da economia, aonde eles se estabelecem com os seus pais, ali a Bíblia diz que os israelitas, o povo de Deus, eram férteis, cresceram e se tornaram numerosos, se fortaleceram muito, ao ponto de encher todo aquele país. A Bíblia vai dizer em Êxodo, capítulo de número 1 e versículo de número 8, que então subiu ao trono do Egito um novo rei, e este não conhecia a história de José, filho
de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão. E a Bíblia vai registrar no livro do Êxodo uma grande opressão. O povo agora está sendo perseguido, está fazendo trabalho escravo, e é nesse cenário de escravidão, é nesse cenário de opressão que nasce o conhecido homem chamado Moisés, tirado das águas. A palavra do Senhor vem a Moisés para que ele venha cumprir com a missão de levar a mensagem ao povo de Israel, que agora estava no Egito cativo. E a palavra de Deus aos ouvidos de Moisés estão registrados no livro do Êxodo, no capítulo de número 6. A Bíblia diz que o Eterno fala a Moisés. Disse Deus ainda: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, apareci a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento do meu povo, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. E eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que o seu Senhor, o Deus de vocês, livra da escravidão. E os farei entrar na terra em que com mão levantada jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou dar a vocês esta terra. Eu sou o Senhor. Esta era a mensagem que soou ao ouvido de Moisés, para que ele leve ao povo de Israel, que agora estava cativo no Egito, uma promessa. E esta promessa é da parte de Deus. E aqui nós já podemos abrir um parênteses para dizer que aquilo que o Senhor fala, Ele vela para a cumprir. Páscoa é um ato divino, é uma promessa divina, e Ele assim o estabeleceu na vida do seu povo. Basta você abrir a sua Bíblia aí no livro do Êxodo, no capítulo 11, onde Deus anuncia em um dos seus atos de juízo a morte dos primogênitos. Deus sabe que o coração de Faraó vai continuar endurecido. Mesmo assim, ele continua a sua ação poderosa. Ele não para com o seu propósito, ele não para com o seu plano de libertar o seu povo do cativeiro. Assim, Deus continua agindo de forma poderosa. No capítulo 12 de Êxodo, é o anúncio da grande Páscoa, é o capítulo da primeira Páscoa estabelecida. E se você olhar comigo no texto, você vai perceber que no versículo 1 ao versículo 3, o Senhor convoca todo o povo para que se reúnam em família. No versículo de número 4, a Bíblia fala da preparação do povo. Tome cada um para si um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena, compartilhe o cordeiro com o vizinho. A Bíblia vai ainda registrar no versículo 5 e 7 do capítulo 12 de Êxodo a obediência deste povo, quando toma para si um cordeiro sem mácula, para sacrificar no período da tarde, e pegar do seu sangue e colocar nas ombreiras e vergas da porta, onde eles se reuniriam para participar da ceia pascual. No versículo 5 ainda é importante frisar que este cordeiro deveria ser sem defeito, sem mácula, macho de 1 ano,
a Bíblia aqui está já apontando para o Cordeiro Pascual, aquele que é a verdadeira Páscoa. E é por isso que eu enfatizo que a Páscoa é um ato divino, é um ato eterno, é perpétuo, porque é a aliança de Deus com o seu povo por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com 1 ano, você sabe, o Cordeiro já está adulto, e é por isso que o simbolismo aqui é que Cristo, quando iniciou o seu ministério aos 30 anos, já adulto, quando alcançou a sua plenitude e sem pecado, ofereceu-se para cumprir com o ministério de que tinha sido incumbido pelo Pai, para levar a salvação, a redenção, a libertação para o povo de Israel. A Bíblia também vai dizer, nesta preparação para a Páscoa, que deveria ser comido com pães asmos. O cordeiro assado no fogo deveria ser comido com pães asmos, pão sem fermento, pão sem nenhuma alteração. Fala de incorrupção, fala de afastar-se daquilo que é pecaminoso. Junto a isso, ervas amargas. O povo estava reunido dentro da sua casa. O cordeiro, o pão e as ervas estavam representando o estabelecer da libertação do povo que havia sido prometido, que nasceria da descendência de Abraão. Deus vela por sua palavra, e antes mesmo de estabelecer a sua promessa, ele já reúne o seu povo para participar de uma festa pascual. Eles ainda estão na terra do Egito, mas já estão reunidos para celebrar a libertação. Eles estão convictos que a palavra que está nos lábios de Moisés é a palavra de Deus. É por isso que no versículo de número 10, versículo de número 11, você vai ver que o povo de Israel está participando já da ceia, do ritual pascual, no qual foi organizado pelo próprio Deus, falado a Moisés, e eles estão comendo já com os seus lombos cingidos e com os sapatos nos seus pés e cajado na sua mão, comendo apressadamente, porque eles sabiam que o tempo de estadia no Egito estava terminando. Ou seja, quando o Senhor foi oferecido na cruz do Calvário como Cordeiro Pascual, ele estava lançando fora o fermento velho, aquilo que levedava a massa. Agora estava sendo oferecido pelo povo de Israel, pela humanidade, para que através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, as vergas da porta, as ombreiras da porta, marcadas com o sangue imaculado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, garantiriam e garantem até o dia de hoje a libertação do seu povo, a liberdade do povo de Deus. O cordeiro simbolizava a obra do Senhor Jesus. Teria que ser celebrado sem fermento o pão e com ervas amargas, porque a Páscoa vai nos ajudar a entender toda a obra do Senhor Jesus nos dias atuais, ativas na nossa vida. Paulo expressou isso e ele disse: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, o cordeiro oferecido lá no capítulo 12 do Êxodo serviu para a libertação e para apontar o sacrifício
do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro simboliza a morte do Cristo por nós, simboliza o sangue que nos redime, o sangue que nos liberta, o sangue que nos resguarda, o sangue que nos tira do ambiente de perigo, o sangue que nos dá segurança, nos dá proteção. É o sangue do Senhor Jesus. Isto é Páscoa, e assim deve ser celebrada em família. Quando nós olhamos para o povo de Israel e nós vemos o povo se preparando para sair da terra do Egito, é um simbolismo muito claro para nós que servimos ao Senhor Jesus, porque nós lemos as Escrituras e neste dia de celebração pascual nós estamos cada vez mais convictos que passa o tempo, a história avança, mas a fé, a convicção, a certeza permanece plantada e alicerçada no nosso coração. Nós estamos mais uma vez nos reunindo em família, nós aqui no templo, você aí na sua casa, e nós estamos celebrando a salvação, nós estamos celebrando a libertação, nós estamos celebrando a ressurreição, porque aquele Cordeiro não ressuscitou lá no Antigo Testamento, mas no Novo, o verdadeiro Cordeiro, o imaculado Cordeiro, ressuscitou e está vivo para sempre. E assim como o povo de Israel tinha esperança de sair do Egito, naquela noite nós temos esperança de que a qualquer momento vamos ser resgatados desta terra, arrebatados para estarmos com o Senhor, porque a igreja compreende que nesta terra ela é peregrina. O apóstolo Paulo deixou claro isso à igreja que estava em Filipos. Ele escreveu na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3 e versículo de número 20, dizendo: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. O apóstolo Paulo está alimentando, edificando e fortalecendo a fé e a esperança da igreja dos Filipenses. Ele sabe que o povo naquele período também está passando perseguição, o cenário também é de opressão, mas a palavra é: a nossa pátria está nos céus. O Cordeiro Pascual já foi oferecido, ele já foi crucificado, ele já ressuscitou ao terceiro dia, e ele deixou isto bem claro quando João registrou no capítulo 14 do seu livro, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, assim não lhe teria dito, pois eu estou indo vos preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Páscoa é libertação, Páscoa é sair do Egito, Páscoa é se afastar do pecado, Páscoa é ter o sangue de Jesus Cristo nos purificando de todas as nossas mazelas. Páscoa é você tirar o pé do mundo e colocar os pés sobre a rocha eterna, que é Cristo Jesus, o fundamento da nossa fé. Ele deixou claro que ele foi preparar um lugar, e não é no Egito, não é neste mundo, não é nesta terra, é nos céus.
é na eternidade. Mas ele faz uma afirmação, e dentro da afirmação há alguém que tem uma dúvida. Ele se chama Tomé. Quando o Senhor diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou, Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ora, quando o Senhor envia Moisés, ao povo de Israel, ele está dando direção para Moisés, e ele está dando direção para o seu povo. O seu povo vai sair da terra do Egito para uma terra que mana leite e mel. Tomé está perguntando: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus agora aponta para si, em João capítulo 14, versículo de número 6, e diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Israel. Tomé, eu sou a Páscoa, eu sou. Jesus ele é a Páscoa, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, para nós sairmos de uma vida de cativeiro, nós precisamos aceitar o sacrifício vicário do Senhor Jesus por nossas vidas, para sermos libertos do cativeiro e sermos colocados em um lugar de segurança. Qual é o lugar de segurança? É o eu sou. Jesus está dizendo: eu sou. Antes de nascer Abraão, eu sou. Moisés, quando foi para falar com o povo de Israel, tem uma dúvida. Ele diz: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhe direi? Disse Deus a Moisés: diga ao povo: eu sou o que sou. É isto que você vai dizer para o povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Por isso Jesus afirmou que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele era antes de Abraão, ele era antes de Adão, ele é autoexistente, ele é o cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo. É por isso que a Páscoa é eterna, e o eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que foi oferecido como cordeiro pascual, Jesus Cristo, ele continua sendo o eu sou nos nossos dias. Por isso, quando celebramos a Páscoa, sabemos que o cordeiro não está mais na cruz. Quando nós celebramos a Páscoa, sabemos que o cordeiro não está mais no sepulcro. Quando nós celebramos a Páscoa, nós sabemos que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está assentado à destra de Deus e intercede por nós. Páscoa é um ambiente espiritual de intercessão. Enquanto nós estamos aqui celebrando, o eu sou está intercedendo por nós. Assim, o evangelista João retratou de várias formas os apontamentos de Jesus a respeito desse termo eu sou. Ele vai dizer que o eu sou é pão da vida, o eu sou é luz do mundo, o eu sou é a porta das ovelhas, o eu sou é o bom pastor, o eu sou é o caminho, é a verdade, é a vida, é a videira verdadeira. Acima de tudo, o eu sou é ressurreição e vida. Ele mesmo falou para aquela mulher à beira de um poço, a mulher samaritana, quando ele revelou a sua vida dizendo: eu sou o Messias, eu é que estou falando com você.
esta palavra é muito forte. Esta palavra indica que o Cordeiro Pascual está vivo, está intercedendo por nós à destra de Deus, mas continua falando conosco pessoalmente. A Páscoa é um ambiente em que você pode se assentar à mesa e conversar com o Senhor e dialogar com o Senhor, porque Ele está vivo e vive para todo sempre. Esta é a verdadeira Páscoa, quando nós sabemos que nos assentamos para celebrar a ceia e participar deste simbolismo, desta memória do sacrifício e ressurreição do Senhor Jesus. Quando nós participamos deste ambiente de koinonia, de comunhão, de família, nós sabemos que não estamos ausentes de Deus e nem Deus ausente de nós. Ele está presente, Ele está falando, Ele está ouvindo, Ele está respondendo, porque Ele é o Cordeiro vivo e vivo está para sempre. É por isso que a sua obra continua de forma perpétua, de forma sublime, sendo executada de geração em geração. O mundo pode estar num caos, o cenário pode ser de opressão, as dificuldades podem vir de todos os lados, mas o Cordeiro Pascual, ele continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele continua fazendo a obra que ele é capaz de fazer, que somente Ele é capaz de fazer. Qual é, pastor Jean? A obra específica de Jesus nos nossos dias. Ele continua falando por meio da sua palavra. Ele continua operando pelo poder do seu Espírito. Ele continua redimindo aquele que crê e faz confissão pública no sacrifício vicário do Senhor Jesus. Ele continua resgatando do cativeiro e colocando no lugar seguro. Ele continua perdoando pecados, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele transforma o caos da vida de um homem em um jardim fechado. Ele é, Ele está, Ele faz, Ele reina, Ele governa, Ele ouve você, Ele fala com você, Ele continua executando as suas obras como Deus cheio de graça, cheio de glória, cheio de verdade. É possível que neste domingo, pela manhã de Páscoa, você esteja dentro da sua casa com tristeza no seu coração, com angústia na sua alma, com inquietação no seu íntimo, mas esta palavra é para você. Celebre a Páscoa, porque você já deve cingir os teus lombos com roupa apropriada para uma viagem, para você retornar para os braços do Senhor Jesus. Coloque calçado nos teus pés, porque o Egito não é habitação perpétua para aqueles que creem no sacrifício vicário do Senhor Jesus. É por isso que diante de tudo isso, nós podemos dar a resposta para os fatos que nos rodeiam, quando muitos tentam nos intimidar, quando outros tentam fazer-nos voltar atrás ou nos prostrarmos diante das dificuldades do dia a dia. E eu não quero ser aqui um pregador cheio de positivismo, de triunfalismo. Eu quero falar uma mensagem que é bíblica, que é profética e que é autêntica para os nossos dias. Se você olhar para o nosso dia, se você olhar para o nosso mês, se você olhar para o nosso momento, você vai ver opressão de todos os lados, crises existenciais estabelecidas. Mas aqui dentro deste templo tem alguém que está falando para você que o Cordeiro Pascual continua operando com poder e glória no meio do seu povo. Ele continua agindo de forma sobrenatural, e não tem quem possa impedir o seu agir, porque o seu agir é movido por seu amor. O seu amor é a sua essência, é a sua natureza, é a sua misericórdia em ação contínua. Ele foi o homem, o Senhor, o Deus que libertou o seu povo do Egito. Ele é o Senhor que liberta o homem do cativeiro nos nossos dias, e absolutamente nada pode nos separar desse amor. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua igreja em Roma, ele vai dizer, diante de tudo isso,
que vocês estão observando, diante de tudo isso que vocês já ouviram, diante de tudo que vocês já experimentaram, diante de tudo que vocês passaram ou deixaram de passar, ouviram alguém passar, diante de tudo isso, o que é mais que podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? A resposta é ninguém, porque Ele, nem mesmo Ele, deixou de se entregar, ou de entregar o seu próprio Filho, para oferecer por nós. Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as demais coisas? O apóstolo Paulo está dizendo: a opressão, a dificuldade, a privação, o sofrimento pode sobrevir, as acusações, as calúnias, as perseguições. O Egito, o faraó e seus adeptos podem tentar contra o povo de Deus, pode tentar contra a igreja, pode tentar contra aquele que crê no sacrifício vicário do Senhor Jesus. Mas quem? A pergunta do apóstolo Paulo à igreja de Roma: quem acusará aqueles que Deus escolheu? Se foi o próprio Deus que os declarou justificados da sua culpa, quem acusará aqueles que Deus escolheu? Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus, e Ele intercede em favor de nós. O próprio Senhor está intercedendo ao teu favor. Ele diz mais: então, quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, serão as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as escrituras sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Mas em todas essas coisas, em todas essas situações, em todas essas circunstâncias, temos vitória completa, temos vitória plena, por meio daquele que nos amou, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois eu tenho certeza, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu tenho convicção, eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá fora, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há absolutamente nada que possa nos separar do amor de Deus, que é por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Celebrar a Páscoa é celebrar a vitória, celebrar a Páscoa é celebrar a libertação, celebrar a Páscoa é celebrar tamanha salvação, celebrar a Páscoa é celebrar que nenhuma circunstância da vida pode nos afastar do amor de Deus e dos seus cuidados por nossa vida. Por isso, nesta manhã de domingo, abra aí o teu coração para ouvir o Espírito de Deus ministrar na sua vida esta palavra em absoluto. A palavra de Deus é verídica e é inerrante na tua direção. Absolutamente nada vai te afastar, vai te separar do amor de Deus. Nem a morte, repito, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre. Amém. Celebração de Páscoa é magnificar o Cordeiro de Deus. Celebração de Páscoa é você reconhecer a sua limitação, mas reconhecer a força, o poder, a autoridade do Filho de Deus para estabelecer a vontade do Pai na sua vida.
na sua família, na sua casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e nada mais propício. Não existe um cenário mais perfeito como nos dias de hoje, onde nós estamos passando por uma crise existencial tão grande. Eu e você sabemos do que está acontecendo, mas acima de tudo, arde no nosso coração, arde na nossa alma louvor e gratidão por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus faz. Arde no nosso coração celebrar nesta manhã de domingo de Páscoa o que Jesus efetuou na cruz do Calvário por mim e por você. Hoje nós podemos celebrar, festejar. Esta festa tem um preço. Quem pagou este preço foi Jesus. Ele não pagou com ouro, ele não pagou com prata, ele não pagou com dinheiro, ele não pagou com riquezas deste mundo. Ele deu do seu próprio sangue, sangue imaculado, sangue irrepreensível, sangue puro, carmesim. E quando nós estávamos encharcados no pecado, no lodo, no lamaçal, Ele nos resgatou com mãos fortes e poderosas, colocou os nossos pés sobre uma rocha firme, colocou nos nossos lábios um cântico de louvor, colocou no nosso coração celebração, e fez com que nós pudéssemos compreender que a Páscoa é celebração, é ceia. Nós nos lembramos da onde fomos tirados, nós nos lembramos da onde fomos ressuscitados, nós nos lembramos das promessas que o Senhor nos fez, e nós sabemos que o Senhor vela por sua palavra para lhe cumprir. Por isso, a minha palavra na tua direção é: absolutamente nada pode impedir você de celebrar nesta manhã de Páscoa. Não tem vírus, não tem opressão maligna, não tem principados, não tem economia, não tem dificuldade que possa oprimir o seu coração nesta manhã de Páscoa. Você está livre para celebrar ao Senhor Jesus, você está livre para celebrar o eterno Deus, você está livre para dizer que é dele, é por ele e para ele todas as coisas. Por isso, glória para sempre, em nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver, comece a celebrar. Aonde você estiver, comece a glorificar. Aonde você estiver, comece a adorar o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro está vivo, esse Cordeiro permanece intercedendo por nós. Nesta manhã, Ele é Deus na tua vida, Ele está na tua casa, Ele faz obras extraordinárias na tua família, Ele reina, Ele governa a nossa cidade, Ele governa o nosso estado, Ele governa o nosso país, Ele governa as nações. O Cordeiro de Deus está sentado e governa todas as coisas. Ele reina, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Por isso, nesta manhã de domingo, não baixe a sua cabeça, não se entristeça, assente-se à mesa do Senhor e celebre a vitória de tão grande libertação. O Egito ficou para trás, o céu está logo ali. Continuemos firme, glorificando ao Senhor Jesus, o Cordeiro que morreu, que ressuscitou e está vivo para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
que